Deixa aqui nos comentários. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Já sentiu que passando por algo que ninguém entende? Então assista esse vídeo até o fim, porque talvez é o céu te preparando para algo grande. Todo escolhido por Deus passa primeiro pelo vale. Nenhum homem ou mulher levantado por Deus foi chamado no conforto, sem dor, sem perda, sem choro. Antes da promessa se cumprir, vem o silêncio. Antes de subir no monte, vem o deserto. Antes de ser usado, vem a prova. Vamos deixar a Bíblia falar. Abra sua Bíblia em Êxodo 3:1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Antes de libertar Israel, Moisés passou 40 anos esquecido no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram dele. Ele foi humilhado, desacreditado, fugido. Ninguém mais apostava em Moisés, mas foi lá, no meio da solidão, que Deus apareceu na sarça. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. E tomaram-no e lançaram-no na cova. José foi traído pelos irmãos, jogado num poço, vendido, esquecido. Antes de interpretar sonhos, ele viveu o pesadelo da rejeição. Por que isso acontece? Porque antes de Deus te usar, Ele te molda. Se isso está falando com você, comente aqui embaixo. Eu estou passando pelo processo. Isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem a mais pessoas. Deus não quer apenas te levantar, Ele quer te transformar. E esse processo começa na dor, porque a dor é uma escola que ensina o que a glória não revela. Muitos confundem o esconderijo com o abandono, mas o esconderijo de Deus é onde Ele prepara guerreiros. Abra sua Bíblia em 1 Reis 17, vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Antes de Elias enfrentar os profetas de Baal, ele foi escondido. Deus mandou ele se esconder. Por quê? Porque quem vai se levantar em público, primeiro precisa ser tratado no secreto. Abra sua Bíblia em Lucas 1:80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até ao dia em que havia de mostrar-se a Israel. João Batista foi o maior profeta segundo Jesus, mas ficou escondido no deserto até o tempo certo. Nada de palcos, nada de likes, só areia, vento e a voz de Deus. Se você está sendo esquecido por pessoas, talvez esteja sendo lembrado por Deus. Se isso está tocando seu coração, comente. Estou escondido, mas sou dele. Deus não desperdiça processos. Se ele te escondeu, é porque vai te revelar. Se ele te calou, é porque um dia vai te fazer voz. Acredite, o esconderijo é a oficina de Deus. Todo processo tem um fim. E quem suportou o silêncio, a dor e o esconderijo está prestes a viver o propósito. Abra sua Bíblia em Gênesis 41:14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. Quando chegou o tempo, José saiu da prisão direto para o palácio, sem avisar, sem aviso prévio. Deus muda tudo em um dia. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Davi foi ungido sem ser o favorito, mas depois da unção, voltou para as ovelhas. Deus ungiu e depois esperou. Só depois ele venceu Golias, só depois virou rei. Porque a unção vem antes da posição, mas a posição vem no tempo certo. Deus não se atrasa, ele prepara. Se você está esperando o tempo de Deus, diga aqui nos comentários. Eu confio no tempo dele. Todos os escolhidos passam pela dor, pelo silêncio, pelo esconderijo, até o dia em que Deus diz, agora é a hora. E quando essa hora chega, ninguém segura, ninguém impede, ninguém desfaz. Se você está nesse processo, não desista. Está doendo, mas é Deus te forjando. Antes de Deus te usar publicamente, Ele vai tratar o que está oculto. Comente aqui, Senhor, trata o que ninguém vê em mim. Muitos querem ser usados por Deus, mas não querem passar pela cirurgia da alma. Todo escolhido vai enfrentar o espelho da verdade, e Deus vai te mostrar quem você realmente é, não para te envergonhar, mas para te curar. Abra sua Bíblia em Isaías. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías já era profeta, já falava em nome de Deus. Mas quando viu a glória, ele viu a si mesmo, e reconheceu o que estava escondido. O chamado verdadeiro passa por essa revelação interna. Deus mostra a sujeira para depois limpar, porque Ele não unge máscaras, Ele unge verdades. Abra sua Bíblia em João 26, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Antes de Pedro ser cheio do Espírito e pregar para 3.000 almas, ele teve que encarar seu próprio coração. Jesus o perguntou 3 vezes, porque precisava curar a ferida da negação. Você já viveu isso? Já sentiu Deus te confrontando em silêncio? Escreva aqui,
eu estou sendo moldado por dentro. Antes de te levantar em autoridade, Deus quer te curar em sinceridade. Ele não quer apenas te dar uma missão, ele quer te transformar em um vaso limpo. Você já sentiu que Deus pediu algo que doeu para entregar? Comente aqui. Mesmo chorando, eu obedeço. A maioria dos escolhidos falha aqui. Deus pede algo que mexe com o coração. Abra sua Bíblia em Gênesis 22. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Abraão esperou anos pelo filho da promessa, e quando finalmente ele nasce, Deus pede ele de volta. Por quê? Porque a obediência é a maior prova de fé. E ninguém é usado por Deus sem antes provar que ama mais o Senhor do que o que ele dá. Abra sua Bíblia em Mateus 19. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e vem e segue-me. Aquele jovem era honesto, religioso, decente, mas não passou no teste da entrega. Ele não quis abrir mão do que possuía, e nunca mais foi citado entre os discípulos. O que Deus está te pedindo hoje? Se essa palavra está te confrontando, comente: Senhor, eu quero te obedecer. Deus não quer apenas o teu louvor, Ele quer o teu sim. E às vezes, esse sim vai custar amizades, planos, sonhos e até aquilo que você acha essencial. Mas do outro lado da obediência tem um propósito esperando para se cumprir. De todos os inimigos que um escolhido enfrenta, o mais difícil é o que mora dentro. Comente aqui: Senhor, me livra de mim mesmo. Você pode vencer o inferno, suportar a calúnia, resistir ao abandono, mas ainda assim ser impedido pelo próprio coração. O orgulho, a vaidade, a comparação, a autoexaltação, isso pode matar um chamado antes mesmo dele começar. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. O próprio apóstolo Paulo teve que ser quebrado por dentro para não cair no orgulho. Ele sabia demais, viu demais, mas ainda era homem. E Deus o manteve humilde. Abra sua Bíblia em João 3. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi tão usado que multidões o seguiam, mas ele sabia, não era sobre ele, era sobre Cristo. Por isso foi exaltado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. Se você quer ser usado por Deus, aprenda isso. O trono do coração não pode ter dois reis. Ou é você, ou é Cristo. Se você está nesse lugar de luta interior, comenta aqui: Senhor, reina sobre mim. Isso ajuda esse vídeo a alcançar outras vidas em processo. Muitos começam bem, mas caem no meio do caminho porque nunca venceram o último inimigo, o próprio ego. Mas se você deixar o Espírito te moldar, te quebrar, te limpar, nada poderá impedir o que Deus vai fazer através da tua vida. A porta se abrindo e os frutos que confirmam que a pessoa foi usada por Deus de verdade. Você sente que o que Deus colocou no seu coração parece impossível de acontecer? Comente aqui: mesmo sem ver, eu creio no que Deus me prometeu. Todo escolhido é confrontado com algo que humanamente ele não pode realizar. Deus sempre coloca o impossível diante de quem ele quer usar, porque assim o homem não se gloria. A glória é toda de Deus. Abra sua Bíblia em Juízes 6:5. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, e eu o menor da casa de meu pai. Gideão se sentiu incapaz, mas Deus não chamou ele pela força do braço, chamou pela disponibilidade. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés disse que não sabia falar. Deus respondeu: quem fez a boca do homem? Quando Deus chama, Ele não pergunta o que você tem, Ele pergunta se você confia. Se você está lutando contra seus próprios limites, comente aqui: Senhor, eu sei que sou pequeno, mas confio em Ti. Você nunca será usado por Deus, confiando na sua própria força. O verdadeiro chamado começa quando você entende que sozinho você não consegue. E é aí que o sobrenatural começa. Você já viveu o momento em que tudo parecia começar a dar certo e de repente o ataque ficou mais forte? Comente: Deus abriu a porta, mas o inimigo tentou me parar. Muita gente pensa que quando Deus começa a usar, a luta acaba. Mas a verdade é que quanto maior o chamado, maior a guerra. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 17:20. Eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Davi foi ungido, e logo em seguida teve que enfrentar Golias. Antes da coroa, o gigante. Porque o inimigo sempre se levanta quando você está prestes a assumir o que Deus te prometeu.
Abra sua Bíblia em Atos 16, 24. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão. Paulo e Silas estavam pregando, libertando vidas e foram presos. Mas foi ali, na prisão, que Deus moveu a terra e salvou vidas. O ataque nunca é sinal de que Deus te abandonou. Muitas vezes é prova de que você está exatamente onde Deus quer. Se você está enfrentando lutas, mesmo fazendo a vontade, comente, eu não vou parar. E compartilhe esse vídeo com mais um escolhido que precisa ouvir isso. Toda a porta aberta por Deus vem com resistência. Mas o que vem de Deus, ninguém fecha. Tem gente que quer aplauso, mas os verdadeiros escolhidos não precisam se promover. Os frutos falam por eles. Comente, Senhor, que meus frutos falem mais do que minhas palavras. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. O escolhido não precisa se justificar, se mostrar, se promover. Ele apenas obedece, e o céu confirma com resultados. Abra sua Bíblia em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O verdadeiro chamado não se mede pelo número de seguidores, mas pelo impacto que causa no reino. Abra sua Bíblia em Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, reconheceram que haviam estado com Jesus. O que convence o mundo não é a eloquência, é a presença, é o espírito, é o fruto. Você está sendo usado por Deus quando vidas estão sendo tocadas, transformadas, restauradas, não por você, mas por meio de você. Se você deseja ser alguém frutífero nas mãos de Deus, comente, Senhor, faz de mim um ramo frutífero. Deus não te chamou para aplausos, nem para fama. Ele te chamou para gerar frutos que permaneçam. E isso só acontece quando o processo é completo, do vale à glória, do choro à vitória, da cruz à ressurreição. Se você chegou até aqui, é porque é um escolhido. Compartilhe essa série com alguém que está no meio do processo e ainda não entendeu. Porque todo escolhido passa por isso.